Boa noite. Deixa eu ajustar aqui ó, a posição aqui para ficar tudo beleza. Deixa eu adicionar aqui a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos. Vou adicionar aqui a nutricionista Pamela, tá? Um minutinho, só que é a primeira live que eu faço sozinho. E eu sou meio iniciante. Convidar a participar. Nutricionista. Pamela, você está online aí? Boa noite, Pamela. Boa noite, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Estás me ouvindo Eu bem? estou. Quero saber se eu estou bem também. Tá me escutando? Tá aí Tá, deixa eu só. legal? Tá, deixa eu só botar no volume máximo aqui. O Alisson falou que eu tenho que clicar em algum local aqui para salvar a live. Tu sabes aonde eu Eu faço isso? acho que é no final. Se Ah, tem no algum final, correto. isso, do meu conhecimento é no final. Ah, tá. Então a gente no final, quando ele finalizar, ele vai pedir se eu quero salvar ou não, Isso, aí né? ele vai pedir se você quer compartilhar ou não, aí você compartilha, que daí ele vai ficar Ah, salvo lá no tranquilo vídeo. então. Beleza, Pamela. Eu sou o Sandro, falo aqui de Belém do Pará. Ah, que legal! Faço parte da comunidade aí, faço parte da comunidade aí do Parques Online, né, já há bastante tempo. E a gente vai, mais uma vez, ajudar os nossos irmãos aí de luta com as informações sobre a alimentação na doença de Parkinson, né? Isso. A gente sabe que o complemento é uma série de medidas que a gente precisa tomar, medicação, atividade física, né? Fisioterapia, pilates, acompanhamento psicológico e não menos importante a alimentação que a gente deve dar uma equilibrada para poder ter uma qualidade de vida melhor, Isso. né? Eu tenho uma série de perguntas aqui de participantes do grupo que já me enviaram, mas eu queria primeiro que você se apresentasse para a gente aí, para a gente conhecer, né? Saber um pouquinho da tua história, se você já atua há bastante tempo nessa área, se você tem muitos pacientes com doença de Parkinson, né? Se existe uma especialização específica na nutrição para atendimento desse tipo de paciente. Se você puder fazer um resumo aí para a gente te Com toda agradece. certeza. Então, um prazer estar aqui de novo participando desse grupo. Já tive algumas oportunidades passadas e fico bem feliz em poder voltar e compartilhar o máximo de informação. Espero contribuir bastante hoje. Então, meu nome é Pamela Pereira, sou nutricionista aí há 13 anos, tá? Sempre fiz atendimentos na área clínica e eu sempre voltei para uma nutrição mais funcional. E nessa busca e nesses estudos, acabei caindo muito na parte intestinal. Então, assim, entendi que a base para quem quer saúde, quer qualidade de vida, quer performance, independente do objetivo ou da patologia que o paciente me procurava, eu precisava tratar o intestino. Então, eu sempre vim estudando, e hoje, assim, é meu paciente, sabe que eu vou falar de intestino, minhas redes sociais eu falo sobre intestino. Então, assim, gosto muito dessa parte. O Parkinson, ele acabou, né, vindo paralelo a isso, por muitos pacientes me procurarem, pessoas vêm pedindo ajuda, porque acabava que passavam por outras nutricionistas, acabava sendo uma orientação mais básica, né, sobre uma alimentação mais saudável, e não tinha muito esse conhecimento sobre como a nutrição poderia, de fato, contribuir aí para tem Parkinson, né? E foi paralelo, não tem nenhuma uma especialização sobre os atendimentos, né, voltados para o Parkinson. O estudo acaba sendo mais no particular, com a troca com os pacientes, né? Estar em convivência com eles, que daí fez todo o conhecimento que a gente vai entendendo a patologia e daí vai trazendo os conhecimentos de nutrição e vai casando o que pode contribuir e não, né? Show de bola. Muito bom. A gente
pode generalizar a alimentação para os pacientes de Parkinson? Tipo assim, de uma forma geral, eu não posso utilizar esse alimento ou utilizo aquele, ou o atendimento tem que ser realmente individual? Cada pessoa vai ter o seu tipo de direcionamento dentro da nutrição no Parkinson? Ou existe uma... A gente pode criar assim, uma regra geral? Ó, a nutrição não existe uma regra geral, né? A gente tem uma base, mas a Sim. nutrição ela é muito individualizada, independente do objetivo ou da preocupação que a gente tem, da evolução que a gente quer ter dentro da nutrição. Ela é muito individualizada, tá? Então, assim, dentro Uhum. do Parkinson também é individualizada. É muito difícil a gente atender no amplo. Claro que quando a gente tem as informações básicas que a gente traz, que a gente compartilha, já acaba, né, melhorando, evoluindo ou prevenindo muitas patologias, mas a individualização ainda se torna necessária para se você quiser tirar mais benefícios ainda, né? Sim, sim. Eu perguntei porque, assim, só para deixar claro para os nossos ouvintes, que o que a gente vai falar aqui é a tua experiência, né, algum tipo de orientação, mas que o paciente em si não deve deixar de procurar um atendimento individualizado, né? Isso, aham. Não tomar essa live como receita, né? O que a gente vai falar aqui, algumas experiências, a minha, a sua, de outros pacientes, mas o importante é que cada paciente procure um atendimento para montar o seu plano de nutrição, né? Exatamente. O que pode fazer bem para mim, pode não fazer bem para o meu irmão lá. Então, cuidado com as informações, vamos filtrar com consciência para a gente depois não criar nenhum tipo de situação indesejada, né? É isso que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está tendo acesso a muitas informações, tá? Com um clique aqui no celular, a gente já consegue receber várias informações e depois se perdendo, não sabendo nem o que está fazendo bem, o que está fazendo mal, né? A gente não Sim, consegue avaliar. Então, a individualização se torna importante, porque a nutrição, ela não só sim, vai atualizar o seu plano alimentar, como ela vai te ajudar a você colocar ele em prática. Porque, às vezes, a teoria é linda, né? Aí a gente vai lá para a prática e a prática acaba tendo as nossas dificuldades. E eu entendendo a rotina de cada um, os hábitos regional, né? Que nem eu tô aqui no sim, Paraná, você tá aí no Paraná. Então, né, provavelmente vai ter pacientes do Brasil inteiro. Existe também uma questão regional que a gente tem que levar em consideração. sim, Então, claro, é claro, organização claro. tanto na teoria, no que eu vou estar prescrevendo para o paciente, que eu vou entender o que é importante para ele, que eu vou saber o que é o mais viável para ele, como também vai ter a prática dele, né? Como ele vai conseguir aplicar aquela alimentação que eu estou orientando. Isso. O meio ambiente é um fator determinante, né? Porque eu tenho alimentos aqui em Belém que não tem em outro local do Brasil, né? Aham. Então, assim, o estudo individualizado de cada paciente é fundamental para que ele tenha um resultado satisfatório do tratamento dele, né? Exatamente. Eu vou começar com uma pergunta minha, tá, Pamela? Antes de começar com o pessoal que já me enviou e que está me enviando aqui, a gente sabe que o principal medicamento do tratamento do Parkinson é a levodopa, né? O Prolopa, Parquitopa, enfim. E a gente sabe também que a proteína interfere fortemente na absorção desse medicamento no organismo. De alguma forma, ele compete, né? A levodopa compete com a proteína dentro do intestino, e o intestino, por algum motivo, dá preferência para a Aham. proteína, né? Então, às vezes, por exemplo, eu, quando eu vou comer carne, eu já sei que não vai ser legal, né? Eu vou, tipo assim, eu não como mais carne na rua, não vou para churrascaria mais, porque eu vou comer, vou tomar o medicamento em seguida, ou na próxima tomada, e não vai fazer o efeito desejado. Qual seria, assim, a tua orientação nesses casos, né? Ou seja, a gente não pode cortar a proteína em hipótese alguma, né? Eu não posso parar de deixar de comer proteína, né? Porque ele auxilia na formação de músculos, enfim, uma série de benefícios que a proteína traz. No entanto, ele interfere na absorção do principal medicamento do Parkinson, né? Essa Qual é, é a tua orientação, assim, que você costuma passar para os teus pacientes? essa é a nossa maior dificuldade, né? Porque a gente tem que entender que a proteína realmente tem essa competição e a gente tem que entender que a proteína é essencial também, né? A necessidade proteica de quem tem Parkinson é aumentada, seria aumentada, né? Então a gente tem que
qual que é o planejamento? Eu preciso entender como que é essa rotina de medicamento, né? E em cima disso eu preciso prescrever um plano alimentar onde a proteína não interfira tanto na questão aí da medicação, Uhum. né? Então, hoje a gente tem muitas proteínas que vêm para nos ajudar nessa questão. Temos proteína do colágeno, temos as proteínas em pó, né? Então, também é uma maneira da gente usar porque elas são rapidamente absorvidas, né? Então, passa pelo intestino muito rapidamente, a gente toma longe do medicamento. Então, assim, a gente tem que criar estratégias para a gente não ter essa interação, né, e ter a absorção correta da proteína e a absorção correta para os benefícios do medicamento, né? Então, isso é uma das principais lutas que a gente tem ali, né? Nutrição e paciente com o uso da proteína e do medicamento aí do Parkinson. Mas a gente acaba fazendo uma distribuição onde não afete uma escala ali, né, da rotina alimentar, para não chegar ter essa competição e a proteína ganhar, né? Em todos os casos. Isso. Então, mais uma vez, reforçando que o plano individualizado é essencial, né? Você precisa conhecer a rotina do paciente, saber os horários para poder ali ajustar, fazer qualquer tipo de ajuste do tratamento Isso. dele, né? Então, outro ponto importante é qualquer tipo de proteína, animal, vegetal, sintética, qualquer tipo de proteína vai interferir na absorção da levodopa. Isso vai interferir, mas as proteínas animais, elas interferem mais no sentido porque elas têm a gente tem uma dificuldade de fazer a digestão e absorção. Então, o corpo fica muito tempo em função daquela proteína para ela ser absorvida no nosso corpo. E aí, então, isso vai interferir por causa do medicamento logo, né, logo em seguida, em algum momento, vai estar entrando e ele precisaria da atenção que não vai ser desempenhada, oferecida para o medicamento. Então, a gente vai usar de proteínas animais num horários específicos, estratégicos, e a gente entra aí para manter a quantidade de proteína essencial no dia, a gente entra com as outras proteínas. Uhum. Tranquilo. Por exemplo, eu quando como peixe, a gente aqui em Belém come muito peixe, né? Então, quando eu almoço peixe, eu percebo que a próxima tomada do medicamento logo após o almoço, ali 1h30 depois, é legal, né? Porque o peixe ele tem uma digestão mais rápida, né? Isso. Ele vai liberar o meio intestino mais rapidamente. É exatamente isso. Quando o medicamento chegar no intestino, o ideal é não ter mais a proteína. Então, por isso que a gente tem que entender os medicamentos, os horários de refeições, para a gente saber qual momento que a gente vai estar consumindo uma quantidade maior de proteína e fazer a escolha melhor da proteína, né? Que nem realmente uma carne branca, a digestão dela é muito mais rápida do que uma que venha da carne vermelha. Tem as proteínas vegetais, Sim. porém, dependendo da fonte alimentar que está essa proteína, ela também tem uma digestão lenta, né? Então a gente tem que tomar isso. As em pó, as proteínas em pó, a gente acaba usando bastante, que a absorção delas é super rápida. Legal. Boa dica, boa dica. Não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, mas é a proteína do colágeno, que a gente escuta falar bastante, que é o Body Balance, né? Hoje tem várias marcas aí que já oferecem essa proteína do colágeno. Tem o whey, mas o whey eu gosto de usar outros, né? Não esses wheys comercial, que a galera usa aí muito para academia, né? Outros tipos de proteínas mais saudáveis que a gente usa, né? O ovo, Pamela, interfere muito? O ovo, ele tá entre, tipo, na escala seria assim, a carne vermelha, o ovo, o frango e o peixe. Né? Sendo a carne vermelha de mais lenta absorção, depois o ovo, depois o frango, depois a carne vermelha. Então teria que ser. É mesmo, o ovo ele tem uma absorção mais lenta do que o peixe? É por causa da gordura. A gordura, a gema, né? É uma fonte de gordura. Então acaba dando aí, tipo, uma atrasada, vamos dizer, na absorção, né? Exige. Entendi. Aí tem muitos pacientes que acabam incluindo muito ovo na alimentação, a gente acaba fazendo uma proporção onde usa mais a clara do que a gema, né? Uma proporção que eu costumo falar é 3:1. Na quantidade de 3 claras, conserva uma gema, as outras, né, exclui, ou outra pessoa come, e aí acaba comendo só uma de 3 ovos. Eu, por exemplo, como muito ovo pela manhã.
Não sabia dela. Vou dar uma reduzida. Vou dar uma reduzida. Não, mas o problema é a gema. Se você, porque assim, quando falar ovo é muito raro as pessoas excluir a gema, né? Geralmente, se perguntar qual a parte que você mais gosta do ovo, a grande maioria responde a gema, né? Então, assim, eu sei que a gema está Uhum. muito presente. Hoje é muito fácil você encontrar pessoas consumindo 3, 4 ovos aí numa refeição, né? Então, daí seria só diminuir um pouquinho a questão da gema aí do ovo. Entendi. E quanto às vitaminas, Pamela, por exemplo, o meu neurologista, ele pede toda vez que eu retorno, né, para minha consulta de acompanhamento, ele faz acompanhamento daquelas vitaminas B12, ferro, magnésio, uma série, uma relação de exames com aproximadamente uns 20, 25 tipos de vitaminas que ele faz o controle. E que ele acompanha e que eu levo para o nutricionista fazer o equilíbrio da minha alimentação com essas vitaminas, né? Uhum. O quanto importante isso é para a gente? Muito. Porque hoje a gente sabe que as vitaminas, elas são precursoras aí de várias atividades hormonais e várias funções no nosso organismo, né? Quando a gente pensa no Uhum. intestino, o intestino ele produz muito neurotransmissores, dopamina, serotonina, fugiu a palavra agora. Serotonina. Serotonina. Nossa, eu inverti a Uhum. serotonina, né? Fora outras neurotransmissores que a gente acaba liberando. É mais liberado esses neurotransmissores no intestino do que no cérebro. E os percussores para Uhum. toda essa liberação é a questão de vitaminas, né? Então, não só para a função ali intestinal, para liberação de neurotransmissores, para a questão hormonal, né? Os minerais e as vitaminas, eles desempenham uma função muito importante. Então, não tem como a gente exigir que o nosso corpo trabalhe, esteja ali desempenhando funções, se a gente não está dando o material, a matéria-prima que ele precisa. Então, as vitaminas, elas têm que ser Sim. dosadas. E está muito difícil hoje a gente, só pela alimentação, conseguir ter uma normalidade. E eu não falo nem Uhum. normalidade. Quando a gente pega lá os exames de sangue e vê a referência que vem do laboratório, né? Vamos supor uma vitamina B12. Ah, o laboratório diz que de 200 a 800 é uma faixa de normalidade. De 200 para 800 há um espaço muito grande, né? A faixa é muito Muito grande, né? Então, assim, se eu pego um exame de uma pessoa que eu vejo que está com uma vitamina B12 em 200 e eu falo que tá bom, a de 800, se eu olhar, eu também vou falar que tá bom. Mas há uma diferença muito Sim. grande, né? Então, a gente Uhum. tem que ver, a gente sempre, todos os exames, eles são avaliados de maneiras não só com a referência. Então, a gente sempre vai linkar com outros resultados que a gente está vendo, a gente interpreta de maneiras diferentes, a gente vê a realidade do paciente, a rotina, a idade, todas as patologias que traz, medicamentos, para a gente entender qual o nível de B12 que é adequado para ela, né? Então, quando a gente fala assim, tá Sim. dentro da normalidade, né? Às vezes a sua normalidade está 300 e mesmo assim a sua nutricionista, o seu médico vai pedir uma reposição, né? Ah, mas da Uhum. colega estava em 800 e também foi pedido. Então, depende de cada paciente em si, a gente avalia a necessidade de reposição ou não, né? Sim. Então é fundamental fazer o acompanhamento dessas vitaminas também, né? Muito, muito. Muitas funções do corpo ficam Uhum. comprometidas quando a gente tem essa carência. E muitas pessoas vão Sim. trazendo sinais e sintomas e querem uma coisa para resolver aquele problema, e às vezes a gente tem que explicar, calma, que é só uma carência que está acontecendo no seu corpo, no seu organismo, que a gente precisa repor. Não é trazer mais um medicamento, Sim. trazer mais uma solução, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a fazer esse acompanhamento de vitaminas, eu melhorei Entendi. consideravelmente. Quando eu fazia atividade física, tipo assim, um pouco mais forçada, nossa, era uma fadiga horrível. Eu passava o dia, a noite assim, terrível. Aí, esse acompanhamento de vitaminas, esse equilíbrio de vitaminas me ajudou a superar isso. É, Uma assim, máquina, né? Quando a gente acaba tendo todas as vitaminas sim. adequadas. E é como você falou, nem sempre só a alimentação vai dar jeito, né?
precisa fazer reposição via comprimido, sei lá, suco, chá, enfim. Né? A gente sempre vai buscar Outra questão alimentares, né? Só que a gente sabe que hoje é difícil. Mesmo uma pessoa que segue uma alimentação saudável, tem uma variedade alimentar, acaba muitas vezes não conseguindo ingerir a quantidade ideal. Uma porque o que a gente ingere, nem tudo é absorvido, um pouco se perde. Se perde por interação de medicamentos, se perde por a questão de químicas industrializadas que a gente tem hoje em consumo, se perde porque os nossos alimentos hoje estão sofrendo alterações geneticamente também. Então a gente sabe assim, não tem por onde fugir, por mais que você busque uma alimentação saudável, algumas vitaminas e minerais vão precisar ser reposto com a manipulação, suplementação injetável, em alguma orientação, o profissional que está te orientando vai te indicar aí a melhor forma para você. Mas a suplementação se torna necessária. Eu sempre falo isso para os meus colegas, que às vezes, eu tô ruim, o remédio não está fazendo efeito, estou muito cansado. Cara, pede para o teu médico ou a tua nutricionista fazer um acompanhamento de vitamina. Mas não sei por que ninguém leva isso a sério. Parece que sou eu que sei disso. É muito comum chegar pacientes e falar, né? Tô cansado, não tô conseguindo dormir, não tenho disposição, tô com isso. Aí a gente pede para dosar as vitaminas. Não, dá um pré-treino, dá um termogênico, dá uma cafeína, dá alguma coisa para me animar, dá um queima-gordura, né? Seja qual o objetivo do cliente ali, do paciente. Então, eles sempre querem uma solução. Eles querem, né, resolver aquele sintoma que está incomodando eles, está atrapalhando em alguma coisa a rotina. Mas eles não entendem que eles precisam só ver essa questão de vitaminas mesmo, que daí já resolve bastante coisa. Isso. Inclusive, no meu último retorno, ele passou até densitometria óssea. Legal. Para ver como é que está a minha estrutura óssea, né? Para evitar negócio de queda. Se eu cair, não quebrar um braço, um punho, alguma coisa assim, né? E viu que estava deficiente. Eu estou com um problema na minha estrutura óssea. Então, ele passou, inclusive, reposição de alguns tipos de vitamina para ajudar a fortalecer a minha estrutura óssea. Então, é coisa que às vezes a gente não se preocupa, mas tem que estar ligado. Né? Porque a gente sabe que com o avançar da doença, o risco de queda é muito alto. Uhum. Então você cai, quebra a bacia, quebra o fêmur, quebra o braço, quebra o punho, é só a complicação que vai dar. Se você tiver esse acompanhamento mais rigoroso, você pode fortificar esse lado que está deficiente, né? Caso seja necessário. Eu sempre falo para os meus pacientes, saúde não é ausência de doença, né? Tem pessoas que acham assim, eu tô bem, não tô tendo nenhum problema de saúde, eu sou saudável. Não. E às vezes a gente tem que entender, a gente tem que estar trabalhando na prevenção. Fazendo densitometria óssea, fazendo com uma certa frequência exames de sangue. Eu sempre oriento fazer a cada 6 meses para a gente dosar vitaminas, ver como que tá toda essa questão. Porque a gente vive de ciclos, né? A cada 6 meses pode ser que esteja diferente, a nossa rotina esteja diferente, a nossa alimentação mude. Então eu falo, a cada 6 meses exames de sangue para dosar as vitaminas, a cada 5 anos aí os exames gástricos, que é endoscopia, colonoscopia, uma vez por ano a questão também dos exames cardíacos, ver como que está o coração, uma vez por ano fazer a densitometria óssea. Então assim, não é esperar para fazer, é a gente trabalhar antes. Sim, não esperar acontecer o problema, né? Vamos tentar se prevenir, né? Se antecipar. E a gente sempre tem que estar antes da doença, antes da causa, né? O corpo responde, o corpo dá sinal. As pessoas estão achando que é normal ter problemas gástricos, que é normal o intestino não funcionar, que é normal viver cansado, que é normal queda de cabelo, que é normal esses probleminhas rotineiros do dia a dia, que tiram um pouquinho o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, elas estão achando que é normal. E aí, quando isso passa a ser mais sério, que aí elas consideram o não normal, já é uma patologia, já é um problema mais grave, já entra um tratamento. Então, eu sempre falo, saúde não é ausência de doença. Trabalhe sempre para a sua saúde. Saúde é o corpo funcionando em perfeito estado. Então, fazer exames com frequência para ver o que a gente pode ajustar, o que a gente pode fazer. Sempre estar sempre à frente da doença, deixar sempre a doença para trás. Sempre está prevenindo, né? Legal. Um dos sintomas frequentes da gente que tem Parkinson é a constipação, a prisão do intestino preso, né? Eu quando fui diagnosticado, até que não tinha
funcionava legal, mas assim, dos últimos um ano para cá, eu tenho sentido dificuldade, né? Esse sintoma se manifestou em mim. Então, eu tenho aqui minhas indicações médicas, né? Comer muita fibra, beber bastante líquido, a própria atividade física ajuda, né, na movimentação do seu sistema digestivo, né, a fazer o intestino funcionar corretamente. Tenho aqui meus chazinhos que a minha mãe me dá. Ela fez, inclusive, aqui um chá de ameixa. Nossa, até funcionou legal. Deu resultado legal. Mas, assim, numa regra geral, qual seria a indicação para que a gente possa combater esse sintoma com mais eficiência? Isso. A gente tem que entender primeiro como que o intestino funciona, né? Então, para o intestino funcionar, a gente precisa primeiro estar gerando esse bolo fecal, que são as fezes. E isso vem da alimentação. Então, comer fibras, né? Isso ajuda bastante, porque tudo que a gente come, de certa forma, o nosso corpo vai absorver o que é interessante para ele. Vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, as gorduras, né? O que não for dele para ele absorver, ele vai fazer o bolo fecal. Ele vai armazenar lá no intestino para o intestino evacuar. Só que isso são resíduos. E resíduos, eles são o quê? Endurecidos, né? Então, a gente precisa facilitar a eliminação desse resíduo. A gente precisa primeiro fazer o quê? Umedecer essas fezes, que é o consumo de água. Tem que ter um bom consumo de água. E também o que ajuda a melhorar a consistência desse bolo fecal é a questão das gorduras boas. Então, as oleaginosas, as oleaginosas que são as castanhas, né, as amêndoas, as nozes. Aí a gente entra como fonte de gordura boa também algumas frutas, o abacate, o coco, né? A gente tem aí os peixes, que também tem as suas gorduras boas. Então, tem várias opções aí na alimentação que a gente melhora a consistência dessas fezes. Para essas fezes serem eliminadas, a gente precisa de um movimento que é o peristaltismo, que acontece no intestino, para ele eliminar. É aí na questão do movimento que acaba sendo um sintoma mais agravante no Parkinson, porque acaba, né, não sendo tão eficaz assim esse movimento. Só que o sedentarismo acaba deixando esse movimento um pouquinho mais fraco, né? Posição errada ao sentar para evacuar lá no vaso sanitário. Hoje, o que eu percebo e a gente vê muito acontecendo? As pessoas sentam e se apoiam no joelho com o celular na mão, né? A gente está trabalhando contra a gravidade do intestino, né? O certo seria o quê? A gente ficar para a posição mais ereta, mais para trás, aonde o nosso intestino ele consegue ter uma passagem das fezes com mais facilidade. Então, qual que é a orientação? Nossa, Puxar o lixinho do banheiro ou garantir ali adquirir um banquinho para que você pode elevar seus pés. Então, os seus pés eles vão ficar em cima desse banquinho, a posição vai ficar mais favorável, tá? Para a gente fazer essa evacuação. Então, a gente tem que pensar em toda essa questão de movimento, de anatomia, de fisiologia para o intestino funcionar, tá? Então, é uma posição. Mesmo sem vontade, tem que ir no banheiro todos os dias, elevar os pés nesse banquinho ou no lixinho e ficar ali por volta de uns 5, 10 minutos, tá? Porque o seu corpo vai entendendo essa posição favorável, vai entendendo o que precisa evacuar, ele vai reconhecendo as condições favoráveis que a gente está trazendo para ele. Então, eu falei um pouquinho sobre a questão fisiológica e anatômica ali para o intestino funcionar. A gente também tem alguns agravantes que fazem o intestino piorar, né? Hoje, a nossa alimentação tá muito em excesso em açúcar, em glúten, em lactose, em industrializados. Isso acaba criando o quê? Uma permeabilidade intestinal. O nosso intestino, ele vamos colocar como se ele fosse aberto do intestino para ter acesso ali à corrente sanguínea. Só que o nosso corpo, o nosso intestino acaba criando umas barreiras para não deixar tudo passar. É como se fosse uma cerca ali com o porteiro e fala, não, vamos selecionar o que vai passar aqui. Quando a gente acaba comendo muito alimentos que o nosso corpo não consegue fazer a digestão com muita facilidade, nosso intestino é poluído por bactérias.
acaba sendo alimento para essas bactérias. Essas bactérias acabam comendo demais, então elas acabam produzindo muito gases, nosso intestino vai inchando, esses alimentos vão ficando por muito tempo ali no nosso intestino, e o nosso intestino é como se ele fosse inflando. Então essas barreiras que estavam bem certinhas, bem juntinhas, com o movimento de inchar, elas se separam. Só que aí, como isso está com muita frequência, abre e fecha, abre e fecha. Tá vendo que ele vai se deformando? Começa a criar, começa a criar uma deformidade na barreira. Isso se chama de permeabilidade. É como se o intestino ficasse com buracos, com passagens. E o corpo acaba não conseguindo mais ter essa seleção do que é para ele absorver, o que é para ele eliminar. E como ele começa a perder esse controle, ele começa a segurar muito também aquela questão de fezes, do bolo fecal, para ele tentar extrair coisas boas dali, que ele não conseguiu fazer a absorção correta, né? Então a gente tem que pensar assim, hoje é muito falado, né? Ah, não come glúten, não come lactose, hoje está muito presente, por que que antes não fazia mal e hoje faz? Hoje a gente tem muitas modificações e a gente tem o conhecimento desse problema intestinal que acaba causando. Então tem que evitar. E essa permeabilidade, com a passagem de tudo que não seria interessante passar pelo nosso intestino e para a corrente sanguínea, acaba criando uma inflamação crônica. Inflamação crônica é o quê? É o seu corpo ativando o seu sistema imunológico contra tudo isso que está passando da barreira, que ali está passando toxinas, está passando alimentos inteiros. Então, o seu corpo precisa do sistema imunológico para ir lá combater. E aí as outras coisas ficam em deficiência. Pensa comigo. Se sua casa começa a pegar fogo, o que você vai se preocupar? Em apagar o fogo? Você vai se preocupar em ir lá salvar as coisas que estão dentro da sua casa? Não. A mesma coisa o seu corpo está pensando. Se está pegando fogo, se está vindo esse monte de coisa aqui para a corrente sanguínea, né? O seu corpo ele vai ficar tão preocupado em apagar aquele fogo que tudo que estiver passando ali pelo intestino vai passar. Ele não está preocupado com a mobília, com as coisas que está dentro da casa. Ele vai apagar o fogo. Então, aí é onde a gente começa a ter carências de vitaminas, a gente começa a não fazer a absorção correta de medicamentos. Então, a gente começa a ter muitas ocorrências, né, com essa questão dessa inflamação crônica e dessa permeabilidade intestinal, aonde, por mais boa vontade que a gente tenha em comer bem, em usar os medicamentos corretamente, os suplementos, você não melhora. Aí você fala, não tá dando certo pra mim? O que será que e às vezes o que você está precisando é de uma dieta anti-inflamatória, é de uma pausa para o seu organismo, é melhorar a permeabilidade intestinal, para daí você retomar com todos os cuidados. Às vezes se torna uma pausa programada para depois a gente conseguir voltar certinho para o tratamento. Então, essa é uma das maiores consequências que a gente tem, e eu não diria só no Parkinson, mas no geral, né? É as pessoas começarem a tratar, e não foi isso que foi minha paixão pro intestino, né? Que eu falo, gente, eu tô tratando. Eu sei que é o caminho, eu sei que é isso que o meu paciente precisa, por que ele não melhora? Aí eu fui estudando, falei, não. Então todo mundo que chega em mim, de alguma maneira, vai passar por essa modulação intestinal, vai entrar nessa alimentação anti-inflamatória, que aí a gente vai ver evolução. Senão, não vê evolução. Nossa, Pamela, eu fiquei assim impressionado com tanta coisa que envolve, né? Muita coisa. Não é só tomar o medicamento e torcer para dar certo. É uma série de medidas que a gente precisa tomar para ter uma eficiência nesse tratamento, né? Eu vejo, inclusive, muita gente no grupo lá, às vezes, eu tomei o remédio hoje, não está fazendo efeito, não está mais dando certo. Não, calma, pessoal. Vamos investigar outras coisas, vamos procurar outros caminhos. O remédio não vai parar de fazer efeito de uma hora para outra, né? Em uma semana, não. Então, pessoal, a gente tem que buscar fazer esse acompanhamento de vitamina, nutrição, alimentação. Essa dica de levar os pés, eu já vou experimentar amanhã mesmo. Já vou fazer, porque... E eu fico nessa posição que você fala mesmo aí, apoiado com o cotovelo no joelho. Nossa! Então, você está aí eu não... com o seu intestino com essa posição. Sim. Show de bola. Eu vou começar a fazer as perguntas aqui que o pessoal me enviou. Deixa eu pegar a primeira aqui do...
ela fala assim: como me alimentar de uma maneira saudável, já que eu tomo Prolopa de 3 em 3 horas e tenho evitado o consumo de carne vermelha e proteínas, né? Para não perder o efeito da medicação. Eu perdi o começo da pergunta. Você pode só repetir o começo? É assim: como me alimentar de maneira saudável, já que tomo remédio de 3 em 3 horas e tenho evitado o consumo de proteínas para não perder o efeito da medicação? A gente consegue, tá? Claro que a gente vai criar uma alimentação estratégia, mas entra naquela questão que eu estava falando das proteínas. A gente acaba escolhendo proteínas melhores, de rápida absorção, para daí a gente fazer o uso Uhum. de uma maneira bem estratégica da proteína, para não ter essa interação aí com o medicamento, tá? Então é possível. A gente Sim, tem aí sim. as proteínas de rápida absorção, tem as proteínas de colágeno, né? A gente acaba usando mais dessa linha da suplementação mesmo. Mas é super possível. Então, isso. E aí, mais uma vez, eu reforço o plano individualizado, né? Isso. Deixa eu fazer outra pergunta aqui de um outro colega nosso. Essa aqui é bem grande. Deixa eu botar mais perto Tá. aqui. Tenho hipotireoidismo e com isso veio a pressão alta, Parkinson, e agora a minha glicose sobe e desce indefinidamente, junto com uma esteatose no fígado. Eita. Foi descoberto que boa parte dos meus problemas vem das medicações. Mantenho uma dieta muito restrita. Cortei leite, derivados, doces, massas. E quando chega a visita em casa, eu fujo um pouquinho das regras. Mas eu fujo. A pergunta é: qual é a dieta ideal para o parkinsoniano? Exatamente. Você viu que várias consequências, né? Tem algumas que têm relações? Tem. Outras não. Mas o que acontece? É o que eu estava falando sobre o intestino. Às vezes, vários medicamentos, tratamentos e alimentação saudável e toda a restrição que ele já trouxe, isso não foi o suficiente para ele melhorar a permeabilidade intestinal que ele tem. Então, a permeabilidade intestinal ela precisa ser recuperada. Eu diria que era um tratamento que ele teria que fazer em questão ali de pelo menos 3 meses, tá? Sem as fugidinhas. Por quê? O que a gente precisa entender? Para melhorar essa permeabilidade intestinal, a gente precisa primeiro restringir tudo, né? Depois a gente precisa vir adubando esse intestino para melhorar essa permeabilidade intestinal. E depois a gente precisa testar os alimentos de uma maneira bem controlada, o que causa o desconforto e o que não causa, tá? O que causa para mim não vai causar para você e não vai causar para ele. Ah, essa individualidade, por isso que a gente faz o teste. Pelo menos 3 meses. Sim. É muito normal as pessoas fazerem isso. Ai, cortei glúten, cortei lactose, cortei isso, cortei aquilo. Bacana. Só que aí para onde que eles vão, essas pessoas? Eles vão para o supermercado e trazem os sem glúten, os sem lactose, os sem açúcar, os diet. Aí eles estão tirando um fator, mas estão se enriquecendo a alimentação de outros, que são as toxinas, que são os industrializados, que são as químicas, né? Às vezes, Os conservantes, né? isso, às vezes a alimentação restrita que ele está contando para a gente que tem, ela está restrita para o paladar dele, está restrita para a rotina dele, mas não é uma dieta que a gente consideraria restrita para o tratamento, restrita para melhorar a função intestinal. Se eu fosse, talvez, de uma maneira mais detalhada, avaliar essa alimentação dele, eu ia arriscar, talvez, um monte de coisa ainda, né? Assim, a, Uhum. tomar cuidado com essas restrições. Às vezes a gente passa muito tempo com essas restrições que a gente vai colhendo informações, não é ainda o tratamento correto, não é a maneira correta de você melhorar toda essa fração do seu intestino, e aí só entra frustração, só entra problemas de saúde que vão aumentando, como ele relatou ali, ele tem vários, né? Que a gente teria que olhar com atenção Uhum. individualizada para cada um, e depois contar ali, colocar todo mundo junto para ver o contexto geral. Mas às vezes essa alimentação restrita está restrita para a rotina e para o paladar dele.
mas ainda não é uma alimentação correta, livre de tudo que precisa ser livre. É. Às vezes a gente quer um resultado muito rápido, né? A gente é impaciente, né? E hoje, A gente já está numa condição de doença, e né? Uma condição de delicada. Então, às vezes, você está, pô, não está fazendo efeito, aí você se aborrece, se mina de preocupações, e às vezes a solução está numa consulta, está numa orientação mais aprofundada, e né? eu entendo vocês, porque hoje a indústria alimentícia, ela engana muito, engana. A gente pega ali, as informações são distorcidas, as informações são escondidas, não são passadas da maneira que a gente precisa aprender. Então, educação de leitura de rótulos, de informações, porque ali o sem glúten tá estampado, o integral tá estampado, e assim a gente vai sendo enganada. O zero, sem lactose, né? Todo esse mundo da industrialização que veio para facilitar e vende muito bem, né? Vende porque, tipo Sim, assim, tá vendendo, sim. tá trazendo para as pessoas uma conscientização errada do que é uma alimentação saudável. É. Vou continuar com mais uma pergunta aqui. Sobre carne bovina, né? A proteína da carne bovina. O ideal seria comer quantas vezes por semana? Eu gosto muito de carne, mas eu fico com medo de comer. Me falaram que que muita proteína não é bom, mas eu gosto e gostaria de saber qual seria a dose ideal de carne vermelha por semana. Então, primeiro a gente tem que saber qual que é a dose de proteína que você precisa comer no seu dia, qual é a sua necessidade, né? E como que eu faço isso? Primeiro eu preciso saber quem é essa pessoa, para quem que eu estou prescrevendo esse plano alimentar. Que idade que ela tem, que peso que ela tem, que tipo de atividade física ela faz, como é a rotina dela, né? Eu preciso entender várias coisas para daí entender a quantidade de proteína que ela precisa. Eu sabendo a quantidade de proteína que ela precisa, eu vou distribuir isso durante as refeições, né? Tem pessoas que têm a necessidade de comer proteína em todas as refeições. Tem pessoas que a gente, pela quantidade ser um pouquinho menor, a gente consegue isolar em duas, né? Tem umas que a gente precisa suplementar, porque mesmo comendo em todas as refeições ainda está abaixo a questão de proteína. E a gente tem que entender que não comer proteína. Se eu falar para você assim, ó, come 300 gramas de carne no dia, é o que você precisa, que a gente vai ter proteína nessas 300 gramas. Se você comer tudo no almoço, que é o que às vezes a gente faz no domingo, numa churrascaria, né, em alguma coisa desse sentido, aquela proteína ela não vai ser absorvida. Ela vai exigir uma demanda muito grande do seu sistema digestório para quebrar fibra, para quebrar nutrientes, para fazer digestão, fazer absorção. Só que o seu corpo ele vai pegar o que ele precisa, o restante ele vai eliminar. Então, refeições muito proteicas, elas também são ruins. Porque daí aquela proteína fica muito tempo parada ali no intestino, vai alimentar as bactérias, você não, tipo assim, não vai ser tão eficaz assim. Então, é melhor a gente fracionar as proteínas durante o dia. Em relação à carne vermelha, não, a gente sabe que não é recomendado por ser a gente sempre recomenda as carnes brancas, né, como preferências. A carne vermelha, eu sempre libero aí umas 2 vezes na semana, tá? E, claro, orientando o paciente que carne ele vai estar comendo e a maneira de preparar também, né? Então, a gente precisa fazer marinados na hora de temperar, que isso amacia, melhora o processo digestivo, combinações, deve comer com a carne vermelha ou não, né? Para deixar essa refeição, para priorizar a absorção dessa proteína, tá? Então, assim, não é só restringir a quantidade, e sim saber comer essa proteína vermelha. Ainda tem essa questão daquilo que combina, né? Uhum. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade de saber por que a feijoada vem com couve e laranja. Não inventaram couve e laranja porque é bonito, fica bonito no prato, né? A couve e a laranja tem uma função ali dentro do sistema digestório, né? De quebrar aquela quantidade de carboidrato que tem ali, a gordura. A laranja absorve alguma coisa que melhora a digestão. Então tem toda essa combinação também influencia muito no processo todo, né? Tem muita gente que, não sei se você tem conhecimento ou alguém tenha, de pessoas que fazem shotzinho
para tomar antes das refeições mais pesadas, que é um vinagre de maçã, que é um limão espremido, né? Por que que a gente tem essa orientação? Porque elas entram primeiro, ativam as enzimas digestivas que a gente precisa para receber aquela alimentação mais pesada, e aí a digestão fica mais leve. Por isso da laranja, né? Por isso que as pessoas acabam tendo essa questão. Outra coisa também que a gente precisa ver é como está a acidez do nosso estômago. Pessoas que não têm, que têm Sim. conforto ao comer proteínas, principalmente as mais gordurosas e as carnes vermelhas, tem que ver como que tá a acidez. Porque quando a gente tem uma acidez baixa no nosso estômago, tá? O nosso pH, ele vai ficar muito elevado. E o corpo não vai mandar aquele alimento que está no estômago para o intestino, porque quem suporta aquele pH alto é só o estômago. Então ele vai ficar o quê? Tentar dosar aquele pH, aumentar a sua acidez, para daí esvaziar o estômago e mandar para o intestino. Por isso que a gente muitas vezes tem aquela sensação de comer demais, mais digestão, nossa, eu não estou conseguindo mais digerir carne vermelha, Empachado, né? Cheio, né? errado. Aí, às vezes, a gente faz um testezinho ali do bicarbonato de sódio, vê que é baixa acidez, regula essa acidez, já cria estratégia para fazer antes de comer ou até mesmo durante as refeições e a gente alivia esses sintomas. Então, é assim, a gente precisa criar maneiras de facilitar a nossa digestão e nossa absorção, a nossa rotina, né? E existe muitas estratégias. Só que isso é muito individualizado. Não é para todo mundo que o limãozinho e o vinagre vai fazer bem. Porque quem tiver com acidez Sim, alta, isso vai ser um veneno, né? E os sim. sintomas, Sim. tanto a pessoa com acidez alta quanto a com acidez baixa, vai sentir os mesmos sintomas. Uhum. Nossa, é muito complexo, né? Não é assim Não é só comer frango e no estalar dos dedos que a gente. É. Vou para mais uma pergunta aqui. Cadê? Do Bruce. Bruce é bem extensa também. A minha, faço de 1 a 2 horas de exercícios físicos intensos por dia, todas as manhãs bem cedo. Faço uma vitamina que leva 2 bananas, meio mamão, 1/4 de abacate, 100 gramas de frutas silvestres, uma colher de pasta de amendoim sem açúcar, aveia, whey protein, pó de cacau sem açúcar, água e bate tudo no liquidificador. Faço 1,5 litro e tomo 500 ml antes de ir para a academia e 1 litro quando retorno. Seria o ideal? Posso melhorar ou não está legal? Difícil julgar só por essas informações, né? Sim, sim. Qual é o treino que ele faz intenso, né? Se é um exercício de performance, se é um exercício de força, como que é realmente a evolução dele nesse treino, como que é a alimentação dele, sem ser só essas vitaminas, né? E como ele tolera também, porque tem pessoas que acabam não conseguindo se alimentar e fazer exercício. Tem pessoas que já tem que fazer antes, tem que fazer durante, né? Tem que fazer depois. Teria que. Não tá ruim, mas eu acho que dá para melhorar. Dá para a gente criar até aumentar a nossa performance aí na atividade física. Se a gente consegue melhorar essas estratégias de pré, pós e até mesmo os intra-treino, ou seja, comer durante o treino. E não ter esse Uhum. volume de uma vez. Sim, 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 sim. Deixa eu pegar mais uma aqui. Minutinho. Tem aqui sobre álcool, bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que o álcool, por si só, já não faz bem para a gente, né? Qual seria a quantidade ideal para quem gosta de uma bebida alcoólica durante a semana? Não existe quantidade ideal, tá? Você perguntar o Uhum. ideal é zero, tá? O álcool a gente sabe que em contato com o nosso organismo traz muitos malefícios, desencadeia muitas coisas ruins no nosso organismo. Então, tudo que a gente for consumir, que a gente sabe que não é ideal, a gente tem que consumir com moderação. Então, o que seria ideal para Uhum. uma pessoa que toma uma caixa de cerveja todos os dias? Se ela passar a tomar
tomar meia caixa de cerveja, já tá melhor, já é ideal para ela, né? Agora, uma pessoa que toma todos os dias 3 latinhas de cerveja e ela conseguir resumir em uma latinha de cerveja, ela já tá no ideal. Porque a gente está buscando o ideal, a gente está mais próximo do ideal, que é o zero. Então, a gente também tem que Sim. entender o porquê desse consumo da bebida alcoólica. Claro que tem a questão do prazer, da vida social, né? De gostar realmente de tudo isso. Mas, assim, o porquê desse excesso? O porquê dessa busca? Aí a gente tem que entender onde que ela está entrando, que responsabilidade que essa cerveja tem, esse álcool tem na nossa vida. É estresse demais? É carência? O que está acontecendo na rotina que talvez a gente tenha que dar atenção para daí esse consumo de álcool ser diminuído. Uma coisa é a gente gostar do álcool, a gente compartilhar momentos com a presença do álcool. Outra coisa é a gente chegar em casa, sentar no sofá e beber o álcool para conseguir qualquer tipo de relaxamento, qualquer tipo de prazer, qualquer coisa nesse sentido. Aí teria que entender o que está passando essa pessoa, que fase da vida que ela está, que o álcool está sendo tão importante ali, né? Tem que saber dosar. Pode ter coisa a mais entrelaçada aí, né? Exatamente. Não só a vontade de tomar álcool. Tem que ver por que você tá fazendo isso. Gosta de brigadeiro, né? Vou dar um exemplo também de brigadeiro. Ah, eu amo brigadeiro. Brigadeiro me traz sensação boa. Vou chegar todo dia do serviço, sentar no sofá e comer uma panela de brigadeiro? Não, né? Então, assim, e se tiver comendo, a gente também tem que investigar o porquê que esse brigadeiro tá tendo esse peso, essa responsabilidade tão grande aí na rotina e na vida dessa pessoa, né? Sim, sim, sim. Tem mais uma aqui. Um minutinho. O jejum intermitente é indicado para parkinsonianos? De uma maneira controlada pode trazer algum benefício. O jejum em si, ele traz benefício para qualquer pessoa, né? Porque se a gente for buscar nossos antepassados, como era o nosso corpo antigamente, eles viviam de jejum, né? A alimentação não era assim de 3 em 3 horas, o alimento não era disponível o tempo todo. A gente precisava do quê? Da caça, do encontrar, da natureza. Então, o comer não é uma coisa muito fácil. Hoje é fácil para nós, né? Hoje, de 3 horas, a gente acha que comer aonde a gente estiver, né? De maneira muito prática. Só que o nosso corpo ele não foi preparado para isso. O nosso corpo ele foi feito para a gente ter intervalos, para o nosso corpo ter tempo de fazer digestão e absorção dos nutrientes que está vindo, né? Então, o jejum, mas quando eu falo jejum, eu não estou falando de ficar 24 horas sem comer, de ficar, né, uma competição. Eu vejo que o jejum gera uma competição de quem fica mais tempo sem se alimentar. Não é isso. É você entender que o seu corpo precisa de tempo para fazer as funções que é demanda dele. Então, o comer tem que comer com consciente, comer quando tem fome, tentar entender sua rotina, planejar estrategicamente, dar um intervalo, que nem eu falo. Escureceu, já não era pra gente comer. Só que eu entendo que tem pessoas que vão chegar do serviço 8 ou 9 horas da noite, né? Então a gente tem que adaptar também a nossa realidade atual. Mas o ter intervalos entre uma refeição e outra é muito bem-vindo. Qualquer pessoa se beneficia. Lembra que a gente estava falando lá no começo sobre evitar interações de alimentação de alimentos com medicamento? Com uma janela de uma refeição para outra, a gente deixa o nosso corpo muito mais preparado para ele receber, seja o medicamento, seja o suplemento, ou seja o próximo alimento. Às vezes a gente nem conseguiu digerir porque a gente está com baixa acidez do estômago, permeabilidade, desbiose, com um monte de problema. A refeição do almoço que a gente deveria fazer ali em 1 hora de digestão, a gente está prolongando para 5 horas, porque tá tudo atrapalhado ali, tá tudo muito ruim. Aí você daqui 2 horas, 3 horas, você já vem com mais alimento, ou seja, você acumula funções ali para o seu corpo. Então, o jejum é um benefício para todo mundo. Mas quando eu falo jejum, eu falo intervalos de refeições, não aquela competição Sim. de ficar
24 horas, 16, 48 horas aí sem se alimentar. Isso é bem-vindo, mas de uma maneira estratégica. Uma vez por mês, a gente está fazendo um jejum mais prolongado e com proposital. Para colocar o... Show de bola. A gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo. Vou fazer a última pergunta aqui, da nossa outra minutinho. Ouvi falar que a graviola interfere nos sintomas do Parkinson. É verdade? A graviola? Olha, eu só vou ter que falar que eu não sei. Sabe por quê? Eu também nunca tinha ouvido falar. Porque não é muito comum. Assim, graviola é uma coisa que a gente não tem o hábito de comer. Então, nunca me atentei, nunca fui a fundo de saber se tem alguma relação ou não. A gente acaba indo mais em busca de alimentos que a gente tem mais frequência, né? De comer ou de ver comendo. Então, a graviola, assim, nossa, nem fazia tempo que eu não escutava. Mas posso pesquisar e depois mandar lá no Instagram para vocês compartilhar. Beleza. O uso de chás que estimulem a evacuação é indicado? Não, tá? Não, nem chás, nem laxantes, nada que a gente for usar para estimular. A gente tem que entender a fisiologia do intestino e trabalhar a favor dela, né? Igual eu te expliquei da outra vez. Agora tem alguns chás que vão minimizar os sintomas, que vão proporcionar, contribuir ali para uma melhor absorção e digestão. Gosto muito da erva doce, do chá de fungo, do hortelã, tá? São chás ali, depois eu posso até descrever alguns outros chás, mas gosto bastante, assim, que ajuda, alivia, tá? Melhora todo o processo digestivo, que eu sempre acabo passando depois das refeições. Depois do almoço, depois da janta, faz uso de um chá ali que dá uma melhorada nesses sintomas ali no processo, quando a gente está no processo, né, de modulação intestinal e melhorar o intestino. Mas depois a pessoa nem vai sentir necessidade disso. Então o chá que ajuda no processo digestório é indicado, né? Mas o chá que é utilizado para estimular a liberação não é indicado, né? É o famoso chá de Sene, né? Ele é bem comum. Quem está ali com problema intestinal, constipação, está usando. O bom não é a gente estimular. Vamos estimular de maneira correta o nosso intestino. Ficar lá na posição correta, elevação, beber bastante água, fazer exercício, evitar esses alimentos que têm problemas digestivos, né? Cuidar da alimentação no sentido que vai contribuir. Esse é os estímulos que o intestino precisa. Muita fibra, né? Fibra. Cuidar com a fibra também, dependendo do grau que o intestino está, de permeabilidade, de desbiose, a fibra atrapalha, tá? Então, depende. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. O excesso de fibra também faz mal, né? Faz. Então, uma pessoa que está mais grave no nível intestinal, a gente tem que, por um período ali de uns 10 dias, pelo menos, deixar ela sem fibra. Vai sofrer, vai dar constipação, mas é pro bem. Depois a gente consegue normalizar. Mas a fibra em excesso... É aquele sacrifício que você tem retorno depois, né? Fibras em excesso, até para pessoas normais, que estão com o intestino ok, tá sem queijo. Fibras em excesso acaba deixando o nosso intestino bem permeável, com muito gases, com muita água. Aí acaba, né, não tendo uma resposta tão positiva. Show de bola. Nossa, quando é bom, passa rápido, né? Já são 9 horas, já estamos 1 hora aqui, parece que a gente começou há 10 minutos. É muito assim. Pamela, eu queria te agradecer enormemente em nome do Parkinson Online, de todo mundo que está assistindo a gente, por todas essas orientações, né? Eu fiquei também muito satisfeito, com coisa que eu não sabia. Eu pesquiso muito na área, né? Pesquiso muito, sempre estou ligado nas novidades e tal. Essa eu fiquei muito satisfeito também e acredito que todos os meus pares também aqui. Muito obrigado. Tá? Eu te desejo muita sorte aí na sua caminhada, que você consiga ajudar mais pessoas na nossa luta, né? E outros pacientes em geral. Eu vou salvar a live, vou colocar lá o teu arroba lá para quem precisar
de mais orientações. Você faz consulta, teleconsulta online? Atendo bastante. Isso é muito bom, Ah, né? legal. Feiras para nós. Atendo sim. Sim, 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 sim. Então, te agradeço enormemente, muito obrigado, valeu pelas dicas, pelas orientações e finaliza aí da forma que você achar conveniente. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído bastante. Quem quiser mais informações, colocar alguma dúvida, meu direct fica disponível ali para contato, para você tirar alguma dúvida ou sua pergunta não foi respondida, tá? Se quiser compartilhar, o meu Instagram fica disponível aí para vocês, tá bom? Foi um prazer e espero ter contribuído e quem sabe contribuir muito mais aí para todo mundo que esteve aqui presente ou for assistir a live em algum outro momento. Foi um prazer. Obrigado. Quando tu vieres em Belém, dá um alô para a gente tomar um açaí lá no Ver o Peso. Pois é, sou daí, nascida no Pará. Tu és paraense? Sou paraense. Nasci em Santa Isabel, ali do lado de Castelo. Poxa, que Uhum. legal! Meu pai, inclusive. Nossa, que legal! Meu pai, inclusive, tá aí desde terça-feira. Então tu conheces a nossa região, É, conhece a nossa região aqui, os nossos costumes, né? meu pai tá aí. Eu falei pra ele, ó, você não pode deixar de trazer pra mim o açaí e a farinha, aquela farinha amarela. É o que eu Ah, quero. legal. Puxa, aproveite bastante É, então. mas eu gosto bastante. Faz tempo que eu vi. Obrigado, tá? Um abração Tchau, foi um prazer. e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Como é que finaliza agora? X. Peraí.